porque agora a gente vai falar sobre escolta, que é algo muito interessante. A gente falou sobre as escoltas externas aqui com o Paulo Bonfim, sobre os riscos. Agora a gente vai falar na prática, porque é uma pessoa que faz isso diariamente, certo? E entender também que quando a gente fala em escolta, não é só escolta externa, aquela escolta ostensiva, tem as escoltas internas também. Porque essas conduções, né, feitas com os custodiados para as assistências também são escoltas e também necessitam de protocolos, de procedimentos, beleza? E vou apresentar agora meu irmão, parceiro, Lafayette, nosso policial penal, nas horas vagas bodybuilder. Quem segue ele é porque a farda está escondendo, mas... Vou falar sobre a importância da escolta interna e externa dentro do sistema prisional. Meu nome é Lafayette Conceição dos Santos Júnior, sou da turma de 2014, atuando desde 2016 no sistema prisional. Bacharel em turismo, pós-graduado em segurança pública, sou o interventor 08 do estado da Bahia, formado no curso de escolta, que é o que a gente vai tratar, né? Intervenção, custódia e escolta penitenciária, dentre outros cursos que eu tive a oportunidade de realizar, como curso de patrulha urbana, rural, gerenciamentos de crises. Tive a oportunidade também de participar pela Força Penal Nacional nos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte, onde eu conheci operadores de todo o mundo e foi fantástico, trouxe bastante conhecimento. Só que a gente não tem como falar do sistema prisional e escolta sem falar das peculiaridades do sistema prisional. O sistema prisional tem uma linguagem própria, um dialeto. E a gente, como interlocutor dos meus clientes, que assim eu costumo chamar, vocês vão entender, eu vou falar mais à frente disso, a gente precisa entender minimamente o que está sendo dito, para a gente poder fazer um trabalho melhor, facilitar nosso trabalho. Atenção a esse funcionário. Eu tenho direito a 1 mais 1, a 2 mais 1. O coroa é sem simpa. Nós não tem coruja e o boi está entupido. O vencimento está ruim. Couro de rato é lá no fundão. A boneca não fica no nosso meio. O carteiro está brigando com a faxina. Ele não pode tirar aqui porque está cheio de vítima. Essa é uma linguagem totalmente do sistema prisional. O que é que isso tem a ver com escolta? Eu vou falar mais na frente. Mas a gente precisa entender isso aí, para a gente poder saber lidar com o interno. Uma tradução para a nossa linguagem convencional ficaria assim, ó. Atenção, senhor. Nós temos direito a 2 ou 3. O líder não é de muita conversa. Nós não temos cueca e o banheiro está entupido. A alimentação está ruim. Os menos favorecidos ficam lá no fundão. Não aceitamos homossexuais no nosso meio. Isso é a tradução da linguagem do interno. O responsável por transmitir as mensagens está se desentendendo com o responsável pela limpeza. Ele não pode ficar na galeria, pavilhão ou no nosso convívio, porque ele tem muitos desafetos. Essa seria a tradução no convencional, na nossa linguagem. A gente precisa entender a linguagem do interno. O que é que eu quero falar com isso relacionado à escolta? Eu trago aqui 2 imagens, que é a linguagem que eles usam para a escolta. Bonde e trem. No final da apresentação, eu gostaria que alguém pudesse me falar, fora os colegas que já conhecem aqui, o que é que essas 2 imagens de um bonde e de um trem está relacionado à escolta penitenciária, à escolta prisional. E qual a diferença dessas 2 imagens de um bonde e um trem ligado à escolta prisional? No final da apresentação, se alguém puder responder, eu queria chutar o que significa ou o que está relacionado a essas 2 imagens, lembrando que é uma linguagem típica do privado de liberdade. Vamos lá. Definição de escolta policial. Serviço de segurança que envolve o acompanhamento e a proteção de pessoas ou coisas por meio de policiais. A escolta policial pode ser realizada por policiais em carros, aviões, navios, entre outros. Essa é a definição geral de escolta policial. Agora a gente vai afunilar. A gente vai falar apenas de escolta realizada por meio de carros, ônibus, vans, pelos policiais penais, dentro de Salvador, capital Salvador,
e região metropolitana. Ó, a gente está funilando o nosso tema. A gente vai falar apenas das escoltas em Salvador e região metropolitana por meios de carros, vans e ônibus. Beleza, pessoal? Tá todo mundo entendendo aí? Tá tranquilo? Gente, eu falei que vocês precisam participar. Tá tranquilo? Pô, tá todo mundo com fome, viu, Bruno? Tá tranquilo, pessoal? Faz o ar aí. Bom, escolta policial no sistema prisional. Essa modalidade de escolta pode ser interna e externa. O colega até já antecipou, né? Visa manter a vigilância destinada o custodiado privado de liberdade interno ou cliente, que eu costumo chamar de cliente. Então, quando eu falar cliente, é a mesma coisa, é interno, preso, privado de liberdade, em permanência ou deslocamento, para apresentar a uma autoridade, estabelecimento prisional ou razões de assistência, ou cumprimento de uma ordem legal, preservando a integridade física do interno e a segurança de toda a equipe. Perceberam aí? A escolta pode ser permanente ou em deslocamento. O colega antecipou isso aí. Vamos afunilar mais um pouquinho. Eu estou lotado no Centro de Observação Penal, COP. O que é o COP? Como funciona? E como entra o COP dentro desse tema escolta? Centro de Observação Penal COP. Essa unidade está localizada dentro do Complexo da Mata Escura e vem funcionando como uma porta de entrada para todos os clientes, todos os internos, que irão ser custodiados na capital e região metropolitana. Serve como um filtro. Via de regra, todo o interno que vai ser custodiado em Salvador ou região metropolitana, via de regra, vai passar pelo Centro de Observação Penal, COP. Lá ocorre uma triagem, onde identificamos o artigo que ele está respondendo e a facção a qual o interno diz pertencer. Ele diz que, eu sou de tal grupo. Isso é uma coisa totalmente do interno. E o mesmo é encaminhado para o setor de saúde, onde é avaliado, e após ser avaliado, ele é liberado para fazer o deslocamento. Pessoal, antes de falar da escolta em si, que a gente está chegando lá, eu vou mostrar alguns dados para vocês e como foi criado esse grupo, quando foi criado esse grupo de escolta no COP, para fundamentar e mostrar o tamanho da importância e números, né? Falam por si só. O COP foi criado em 2020. 2020, pessoal, está acontecendo o que aqui no mundo? Vocês lembram aí? Pô, estava difícil, não foi? Lockdown, né? Só estava funcionando saúde e segurança, que é nosso caso. Então, a gente precisou criar esse grupo devido... Esse quantitativo aqui, trouxe números de 2024. Só em 2024, o COP recebeu 2.701 internos. 2.701 internos a gente recebeu no COP. A gente está falando de Salvador e região metropolitana. Desse quantitativo, só o grupo de escolta do COP transferiu 2.586 internos. Será que é muita coisa, essa movimentação? Só aqui eu já mostro a importância dessa atividade. Escolta, como funciona? Chegamos lá, né? Como funciona? Quem faz parte do grupo e qual a importância da escolta prisional? Como funciona? O grupo é composto por 8 policiais penais. A gente está falando COP, Salvador e região metropolitana, ó. Lembrem. A guarnição tipo B, o que é uma guarnição tipo B? Formada por 3 operadores. Na maior parte das missões. Por que na maior parte das missões? Já foi falado aqui também que às vezes existe a necessidade de apoio, ou pelo quantitativo a ser transferido naquele determinado momento, ou pela periculosidade do nosso cliente. Aí a gente busca o apoio do Grupo Especial GEOP, ou até mesmo da Polícia Militar, através do Batalhão de Guarda. Por isso que eu botei, na maioria das vezes, a gente faz a escolta com 3 policiais. Não é o ideal, mas a gente vem conseguindo desenvolver essa atividade aí. Chega uma ordem de serviço, entre 1 e 2 horas antes, sempre que possível. Nessa ordem de serviço consta a quantidade de internos, nível de periculosidade, horário a ser realizada a missão e qual o destino. A gente recebe essa ordem do nosso coordenador, a quantidade de interno, de quem se trata e para onde vai ser deslocado. Aí a gente vai definir, né? O veículo que vai ser utilizado, se vai ser uma van, se vai ser um ônibus, qual percurso a gente vai fazer. Porque nem toda escolta vai ser dentro do complexo. A gente faz escoltas externas também. Isso aí vai ficar a cargo do chefe da escolta do dia. Respondemos como funciona a escolta do COP. Quem faz parte desse grupo de escolta? Como eu já tinha falado, são 8 policiais penais, divididos nos plantões. Pessoal, alguém fez uma conta rápida aí. Tem gente que é boa de matemática, né?
São 4 plantões, 8, 2 por plantão. Mas você falou que é tipo B. São 3, essa conta está errada. São 2 policiais por plantão, e esse terceiro policial é encaixado como uma extra. Ele vai num plantão fora o dele, se tornando 3 policiais, para depois ninguém falar assim, tem coisa errada aí. Desses 8 policiais, 4 são interventores formados no batalhão de choque pelo primeiro curso de intervenção realizado no estado da Bahia. 1 sebapiano, que é o curso básico de ações prisionais, que foi realizado, salvo engano, em Teixeira de Freitas. Não é isso, colega? O SEBAP, né? Temos um ex-policial militar cursado em ações e rotinas prisionais. Por que você destacou ex-policial militar? Não é menosprezando, não, é porque ele contribui muito. Ele atuou na área, ele traz muita informação para a gente de como lidar quando a gente está na rua. Então, é um cara que se destaca, inclusive é meu coordenador. E 2 policiais penais também com curso de ações e rotinas prisionais. Esses aqui são os 8 operadores que trabalham no grupo de escolta do COP. Qual a importância da atividade de escolta, da escolta prisional? Como eu já falei, mostrei alguns números, né? É de fundamental importância para garantir a segurança e a ordem dentro e fora do estabelecimento prisional. Como dentro e fora? A gente já falou que a escolta não é só se movimentando, pode ser permanente também. Quando você leva um determinado cliente para uma audiência, você não vai ter que aguardar terminar a audiência. Ali também é uma escolta. Zelar pela proteção dos direitos e a dignidade da pessoa humana. Você lembra que eu falei lá que a gente pergunta qual grupo ele costuma pertencer? Se eu tenho que zelar pela segurança dele, como é que eu vou botar um determinado cidadão que se diz de um grupo com outro grupo para fazer aquele deslocamento? Vai dar erro, vai dar errado. Então a gente evita fazer isso. Não que não possa ser feito, mas a gente evita, para zelar pela segurança. Oxigenar as unidades do sistema com distribuição de forma proporcional o cumprimento da medida ou regime a qual o interno foi determinado a cumprir. Ou seja, a gente recebe todos os internos que vão ser custodiados em Salvador e região metropolitana, identifica qual o regime que ele vai cumprir e assim a gente faz a distribuição. Como vocês sabem, cada unidade tem um regime, então não vai todo mundo para o mesmo lugar. A gente separa e faz essa distribuição. Além de contribuir com o trabalho do judiciário, proporcionando segurança não só do interno, mas de todos durante o trabalho de júri, audiências presenciais ou atendimento hospitalar. Falei da importância e, mais uma vez, eu vou trazer números reais. De 1º de janeiro a 22 de abril desse ano, já foi realizado, a gente já recebeu no COP, Centro de Observação Penal, 1.149 internos, novos clientes. A gente não chegou nem na metade do ano. A gente já recebeu de interno, até dia 22 de abril, 1.149 novos clientes. Desses 1.149 novos clientes, esses 8 operacionais que eu falei para vocês, que fazem parte do grupo de escolta do COP, transferiu 1.114 internos. A gente já fez esse trabalho aí. Legal, né? Massa, né? Ouvir, fazer é complicado. Mas está dando certo. Agora o importante, que eu falei que eu ia precisar da participação de vocês. O que nunca podemos esquecer dentro do que foi falado. Lembra que eu tenho uma resposta, né, para dar a vocês da imagem que eu falei no início? Tá todo mundo lembra? Qual foi a imagem? O trem é um bonde, né? Beleza. Mas vamos massificar e tornar bem didático aqui. Quem está lá no fundo, tenta olhar pelos monitores e dar a resposta aí. Quem está aqui na frente, tem um monitor aqui do lado e aqui dá para vocês verem, né? Vamos lá? Eu preciso que vocês respondam. A escolta não pode ser considerada apenas uma mão na roda. A escolta jamais pode ser considerada uma mão na roda. Eu já mostrei que ela é de fundamental importância para o funcionamento de toda a engrenagem do sistema prisional. A escolta jamais pode ser vista apenas para encher linguiça. Que pena que não está dando para aparecer a imagem para vocês aí, mas aqui está dando para ver, né? Como todo trabalho, nem tudo, as meninas vão ver essa imagem aí. Ó, pelo menos eu vou contar com a participação do pessoal aqui, ó. Lá no fundo é sério que não está dando para ver, velho? Tá dando para ver? Então por que vocês não respondem? Tá tudo triste, é? Vamos lá. E surgem problemas onde a equipe tem que estar pronta e preparada para descascar um abacaxi.
ou até mesmo engolir sapo. Nem sempre a gente consegue resolver as coisas de imediato. Às vezes a gente tem que parar, respirar, engolir um sapo ali e pensar como é que a gente vai resolver aquela situação. Temos que estar sempre prontos para não ser pegos de calça curta. O pessoal do fundão aí está tímido. Então é melhor andar na linha. Para a gente não ser pego de calça curta, é melhor a gente andar na linha. Ou buscar sempre andar na linha. Trabalhar de forma incrível é muito simples. Basta apenas acertar na mosca ou no alvo. Não tem bicho de 7 cabeças. Estamos buscando fazer a escolta crescer, sem procurar pelo em ovo. E sem fazer tempestade em um copo d'água. Estamos sempre buscando formar equipe com policiais que tenham disposição para a atividade. E não fique dando uma de João sem braço. Tem gente com muita qualificação, mas não tem aptidão para a atividade. Às vezes ele está mais direcionado à intervenção. Às vezes ele está mais direcionado a uma gestão. Ele não tem aptidão para estar na rua. Para passar do horário do almoço, escutar uma ameaça. Ele não tem coração para isso. Um erro de cálculo na escolta pode deixar o policial com... Se não formos técnicos e qualificados, tudo pode dar errado e podemos acabar pagando o pato. Então a gente tem que ser técnico, tem que tomar cuidado com nossas atitudes para a gente não pagar o pato. Ou pendurar chuteiras. Um erro pode ser fatal. E até mesmo bater as botas. Isso aqui chega a me arrepiar. Isso aqui não... A gente faz de tudo para não acontecer e espero que não venha acontecer. Agora só ficou faltando o quê? Você lembra que eu falei que eles têm um dialeto próprio? E a gente tem que entender isso para tratar com nossos clientes, com nossos bichinhos. Uma vez eu falei assim, bora, bota a patinha um em cima do ombro do outro. Aí ele olhou assim, pô, seu funcionário, tá me chamando de cachorro, velho? Não, pelo amor de Deus, pô. Tô chamando você de gatinho, aliás. Então sim. Aí foi. Tudo vai da forma que você fala, a interpretação que vai ter. Mas nesse caso aqui, algumas pessoas chegaram próximo, ele ali chegou bem próximo. A depender do grupo que ele esteja relacionado, ele vai chamar a escolta de bonde ou trem. Seu funcionário, esse bonde é para onde? Se ele falou bonde, é um determinado grupo que ele diz fazer parte. Se é de um outro determinado grupo, ele vai falar assim, e esse trem aí vai para onde? Conseguiram entender? É uma linguagem própria. Se eu chegar na galeria e falar assim, ó, transferência, e ele gritar assim, é trem, eu já tenho uma ideia de que grupo ele pertence. Se ele chegar, é bonde, seu funcionário, eu também já tenho ideia de que grupo ele pertence. Daí eu já sei que tipo de público eu vou transportar naquele dia ou naquele momento. Depois eu vou ter a ficha, como eu mostrei para vocês. É só uma curiosidade, gente, de tantas outras que tem dentro do sistema prisional. E a gente que trabalha dentro do sistema prisional, a gente precisa entender. Porque às vezes pega um jurista e faz uma leitura de mensagens e faz uma interpretação totalmente equivocada. Às vezes beneficia e às vezes prejudica o colega por não entender uma linguagem própria do sistema prisional. E aqui está a ligação com a escolta. Uma linguagem totalmente de transferência, de escolta. Como é que está aí? A mensagem conseguiu chegar de uma forma legal, apesar do tempo curto? Deu para entender? Uma pergunta aqui que chegou, na verdade, que pode ter a ver aí com a escolta, seria quem autoriza a saída do interno para tratamento médico fora do estabelecimento prisional, se é o juiz da execução ou é o diretor do presídio. Como você está na lida todo dia, você possivelmente tem essa resposta, né? Possa ser que eu esteja fazendo confusão, mas esteja relacionado também com o que o colega Paulo respondeu. E eu trouxe aqui a informação, busquei a informação para vocês. A gente tem uma normativa de 19 de março de 2021, que nessa normativa ele fala, né? Os integrantes do quadro efetivo de agente penitenciário terão direito ao porte de arma de fogo fornecido pela Secretaria exclusivamente quando exercitam suas atribuições funcionais. Dentro dessas atribuições funcionais está escolta e custódia interna
entre unidades prisionais. Ou seja, essa portaria, dentro do que ela estabelece, que é o porte institucional, você está com porte de arma institucional, viatura institucional, ser servidor de fato e de direito, você fazer esse deslocamento. Então, muitos dos nossos deslocamentos a gente não conta com o apoio de outros grupos, porque não tem necessidade. Como eu falei, a exceção, a gente pedir apoio ou do GEOP ou da Polícia Militar. Respondendo à pergunta, a ordem de serviço vem do diretor. Tem uma gestora de vagas, que eu não tive a oportunidade de conhecer, onde ela já passa esse filtro falando da periculosidade dos internos e quais internos estão aptos a ser transferidos e qual unidade vai. Não sei se eu consegui responder. Conseguiu. Acho que sim, né? Deu para entender? Tá todo mundo com sono ou com fome aí? Tô achando... Então eu queria agradecer a Lafayette pela contribuição dele, tá? Espero que em outra oportunidade, com a apresentação de slide, a gente consiga, né, passar mais informações. Obrigado, irmão. Você sempre se superando, você sabe disso. Eu sou seu fã, você sabe disso. É engraçado ele falar isso aí, eu só queria fazer um adendo, porque, como eu fui integrante do GSI, e ele falou muito sobre essa questão do dialeto, né, dos presos. E existe uma técnica que, inclusive, tem um curso o curso de inteligência. Eu tive o prazer de ser um dos instrutores durante um bom tempo. E na aula que eu dava, que eu ministrava, tinha uma técnica que a gente ensinava, que era a leitura da fala. Que era justamente isso. Você entender o que é que os presos estão falando, porque eles falam de uma forma que muitas vezes você não sabe o que é que aquilo quer dizer. Inclusive, a gente tem um fato trágico no sistema, que foi uma escuta telefônica que foi interpretada de uma maneira errônea e resultou na prisão de um colega, não é, Clésio? E que, infelizmente, o colega passou por um constrangimento porque quem estava lá na escuta interpretou de maneira errada o que foi dito pelo preso, certo?